Olá, eu sou Silvino N. Silva, discípulo de Yeshua, do canal da Verdade. Hoje eu quero falar para vocês sobre algo que aconteceu, no nosso meio político. O que aconteceu esses 4 anos no desenrolar da nossa política nacional. Eu quero falar para vocês sobre o que aconteceu com Bolsonaro, E por que o Bolsonaro não conseguiu reeleger? É um homem popular que teve adesão de uma grande parte da população apoiando a sua candidatura, mas ele não conseguiu reeleger. Qual que foi a causa que levou a ele não conseguir reeleger? Eu quero falar para vocês algo que aconteceu no início do seu mandato. Lá no início, a primeira vez que uma jornalista da Globo, que apresentava o Jornal da Globo em Brasília, no Bom Dia Brasil, compareceu no café da manhã, que no início ali eles passavam sempre na televisão o café da manhã com Bolsonaro. E nesse dia, Bolsonaro estava assim um pouco meio solto e começou a falar sobre a vida dele, quando ele era militar. E também falou sobre os estudos dele. Até aí eu não sabia que eu estudei na mesma instituição que Bolsonaro estudou, mas no mesmo tempo. Então nós estudamos juntos. Parte desse conhecimento que eu tenho, que eu passado para vocês aqui, ele também sabe. Mas naquele dia, Bolsonaro disse sobre a Bíblia Sagrada, que ele lia a Bíblia. Quando ele estava no pelotão de fronteira, fazendo guarda na fronteira do Brasil com outro país, ele não especificou. Mas aí ele lia a Bíblia. Aí ele falou sobre o que tem na Bíblia lá sobre a genealogia. Ele disse que lia aquela sobre a genealogia bíblica lá e achava que fulano nasceu de fulano e outro nasceu do ciclano e vai assim, como está escrito. Aí ele disse assim, aquilo era muito chato. Aí ele disse uma palavra. A Bíblia é igual bolsa de mulher. Quando a abre, não tem nada dentro. Lá tem alguma coisinha, como João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, naquele momento, ele falou contra a palavra de Deus. Naquele momento, ele debochou contra a genealogia de Israel, dizendo ser apoiador de Israel, debochou contra a genealogia de Israel, dos patriarcas, e de toda a descendência de Israel. Eu sou judeu, sou descendente de judeu. Uma das coisas que eu aprendi na Bíblia é que nós temos que orar para Israel, não falar contra Israel. Apóstolo Paulo fala em Romanos que nós temos que orar para Israel todo dia. Então, ali ele falou contra Israel, porque a Bíblia é Israel. Aí ele disse sobre a Bíblia que a Bíblia não tinha nada dentro, é igual bolsa de mulher, não tinha nada dentro. Ele desfez da Bíblia. Ele desfez da palavra de Deus. Agora, como ele sabe o que eu sei, se ele tivesse falado, olha, tem a Bíblia original, correta, e tem a Bíblia falsa, como eu falo aqui, porque eu estudei e sei, ele também estudou. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia aqui na minha mão. Sabia? Sagradas Escrituras. Bíblia de Israel dispersa. Essa Bíblia é original,
Mas a maioria da Bíblia que está na mão da população brasileira é falsa. Né? Porque o anticristo colocou a doutrina dele lá. Então nós sabemos que é falso. Mas ele falou, ele generalizou. Nós não podemos generalizar. Então ele falou contra a genealogia bíblica, que é do povo de Deus, e falou que o livro debochou contra o livro, que era igual bolsa de mulher, que não tinha nada dentro. Ah, você está falando conversa fiado, ô discípulo? Não, está gravado. Está lá no G1 da Globo, lá. Né? Qualquer um que quiser acessar lá, se tiver acesso lá, pode acessar que está lá. Né? O café da manhã, que ela, aquela jornalista da Globo, não sei o nome dela, estava lá, né? E ele falou aquela palavra, e foi por causa disso é que Deus tirou ele da presidência. Não foi homens, mas Deus moveu as pedras e não permitiu que ele se tornasse novamente presidente. Veio a pandemia e eu disse para o meu irmão, olha, de hoje em diante esse cara vai ficar doido. Pelos que ele falou contra a palavra de Deus, vai ficar doido. Veio a pandemia e começou a conversar coisas ao contrário. Ele disse que era histeria, que era gripezinha, e falou que as pessoas que morriam eram marica. Ninguém morre porque quer. Então ele disse isso. Eu estou dizendo aqui a verdade. Está aí tudo gravado, isso que eu estou falando aqui. Quem quiser acessar, pode acessar. Está gravado. Mas, no dia da posse dele, apresentou numa nuvem que um grupo de Curitiba, um canal de Curitiba gravou, né? Então apareceu lá, estava gravando o dia que ele desfilou no carro aberto, Rolls Royce lá em Brasília, da sua posse. Então ele filmou e apareceu uma nuvem no céu, que lá aparecia o Lula, aparecia uma caveira entre Bolsonaro e Lula, e aparecia um anjo que chegava no pé do Bolsonaro e depois ele afastava. Então, quer dizer, entre o Lula e o Bolsonaro, aquele que tinha uma grande mortandade, né? E o que houve aconteceu, uma mortandade muito grande da peste que veio. Não sei se vai vir outra peste, né? Não vou dizer, mas estava entre aquela caveira, estava entre os dois. E o anjo depois estava no pé dele, depois o anjo afastou. Aquela nuvem representava tudo isso, tudo na aparência disso. E a pessoa que gravou aquilo no canal, que é de Curitiba, ele disse assim, alguém pode me dizer o que é isso? Eu não disse nada, né? Mas eu falei, vou ver o que vai acontecer. Como agora passou o governo Bolsonaro, eu posso dizer para vocês por que o Bolsonaro não conseguiu reeleger. O que aconteceu durante o seu governo que desagradou a Deus. E aqui a palavra diz que Deus é que coloca os governos. Ele constitui governo e destitui governo. Então, Bolsonaro, Deus o colocou e Deus o destituiu. E nós devemos saber disso, né? Porque contra Deus e contra a palavra de Deus, a verdade, ninguém pode falar. Porque Deus é vingador. Ele tornou a colocar Lula no lugar e retirou o Bolsonaro. Foi isso que aconteceu. Por causa disso é que o Lula novamente subiu à presidência. Porque Bolsonaro falou que a Bíblia era igual bolsa de mulher, que não tinha nada dentro. Olha, não tem medo de nada, porque está escrito lá. No G1 da Globo. Qualquer um que acessa vai estar lá. Você vai ver. Então, deixe o seu like, né? Deixe o seu like, inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Amém?